O meu grupo é composto por mim, Natália, Maria Rubi, Milena, Gabriel Vitor e Cauã. E a gente vai explicar um pouco sobre como aconteceu os conflitos entre Israel e Palestina. Os conflitos entre Israel e Palestina são travados desde a década de 1940 e têm como principal causa o controle da Palestina. Esses conflitos remontam à primeira metade do século XX e foram iniciados pela disputa em torno do território palestino. Essa rivalidade se iniciou com o crescimento da população judia na Palestina e resultou em uma série de conflitos a partir de 1948. Israel afirma que suas ações são em defesa da sua própria população, enquanto os palestinos acusam Israel de sustentar um regime de perseguição. Causas do conflito entre Israel e Palestina. O confronto travado entre Israel e Palestina é um dos conflitos de mais longa duração da história da humanidade. Entende-se oficialmente desde a década de 1940, embora a década de 1930 tenha presenciado uma crescente tensão e violência entre os judeus e árabes. Passado todo esse período, de tempos em tempos, hostilidades acontecem entre os dois lados, aumentando a tensão. Historicamente falando, o conflito entre israelenses e palestinos se explica pelo controle da Palestina, embora exista a questão da religião, que importa muito mais quando o assunto é Jerusalém. A rivalidade entre israelenses e palestinos tem motivos políticos, principalmente quando envolve o controle daquele território. Mais recentemente falando, muitos analistas apontam que o confronto atualmente envolve novos aspectos, os quais estão em torno da maneira violenta pela qual Israel trata a população palestina, que reside seja em Israel, seja nos territórios palestinos da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Assim, a população palestina luta para conseguir sua autodeterminação, uma vez que o Estado da Palestina não existe oficialmente falando, mas também para conquistar melhores condições de vida, pois alegam que Israel os mantém em condições degradantes, limitando o acesso da população a recursos básicos como água e sufocando a população de Gaza com um bloqueio econômico, que se estende desde 2007, entre outros fatores. Israel, por sua vez, defende suas ações, afirmando que elas se justificam no contexto de combate ao Hamas, a organização considerada terrorista pelos israelenses e que comanda a faixa de Gaza desde 2006. Sendo assim, Israel afirma que seus ataques e todas as outras ações que são tomadas visam exclusivamente a prejudicar os Hamas. Israel ainda acusa os Hamas de usar a população civil da Palestina como escudo humano. O conflito entre Israel e Palestina tem como ponto de partida o final do século XIX, no momento em que foi criado o movimento sionista, na década de 1890. O sionismo surgiu a partir de um livro escrito por Theodor Herzl, um jornalista judeu húngaro que passou a defender a criação de um Estado para os judeus na Palestina. A escolha do local se deu pelo fato de que a Palestina era o local onde os judeus residiam na antiguidade, antes da diáspora. A migração de judeus para lá se iniciou na década de 1980, mas começou a acontecer de maneira organizada a partir de 1897, logo depois do primeiro Congresso Sionista. Depois disso, a Organização Sionista Mundial começou a organizar a compra de terras na Palestina, para que eles pudessem ser habitadas por judeus. O motivo desse desejo dos judeus de migrarem para a Palestina está diretamente ligado ao crescimento do antissemitismo em todo o continente europeu neste mesmo período. É muito importante entender que a guerra e os conflitos entre Israel e Palestina ainda são muito reais e atuais e estão presentes até nos dias de hoje. Então, o vídeo foi esse, eu espero que vocês tenham conseguido entender um pouco do que a gente quis passar aqui no vídeo. Tchau, obrigado.